Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe em mim. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Ontem nós falávamos sobre a prática das virtudes, o quanto elas são necessárias para nós progredirmos na vida espiritual, na nossa vida sobrenatural. E vimos que as virtudes podem ser distribuídas, não é? Em 4 grandes virtudes, e por meio delas nós circulamos todas as virtudes da nossa vida espiritual. Todas as virtudes morais circulam em torno das virtudes da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança. E vimos o quanto isso é necessário para nós termos uma vida de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós gostaríamos de tratar de um assunto que está muito ligado à prática das virtudes e bastante também ligado ao tempo litúrgico que haveremos de dar início depois de amanhã, quarta-feira de cinzas. Temos uma noção mais precisa e exata do que é a penitência e de como fazê-la e qual a sua necessidade, e também distinguir aqui, não é, a penitência enquanto sacramento e a penitência enquanto uma virtude na nossa vida espiritual. E a nossa ideia justamente é para que nós possamos nos desvincularmos um pouco da exterioridade que muita gente incorre no tempo da Quaresma. Não vamos comer carne, mas vamos fazer um rodízio de camarão, de salmão, de bacalhau, não é? Então, não fica aqui uma coisa, né, que você fica meio sem pensar ou não, né? Coitado dos vegetarianos que nesse dia, então, não fazem penitência nenhuma, né? Para eles. O que será que é só esse exterior? Será que a gente não presta atenção naquela leitura do Evangelho que abre, não é, o tempo da Quaresma? O Senhor diz: ninguém deve saber que você está fazendo penitência. Lava o teu rosto, molha o teu cabelo, não é? E sai como se nada tivesse, como se tivesse comido um boi. E não como você com a cara toda, né, arrebentada. Olha, por isso, estou fazendo penitência. Não é? E aí o Senhor termina já dizendo: você já recebeu a sua recompensa. Qual foi? Fez um regime de má vontade. Penitência você não fez nenhuma. Ficou 3 horas sem comer, 5 horas, um dia, sei lá o que. Não é? Ainda mais nos dias de hoje, né?
Tem muito mais gente que faz muito mais penitência e jejum do que monge. Mas ele faz com qual intenção? Ficar com um corpinho bonitinho, né? Sem barriga de pera, sem barriga de maçã, não é? Por pura vaidade. Não é? Ou então mais ideologicamente, né? Não come carne nenhuma, porque vai agredir a natureza. São muito mais penitentes. Então, se a nossa penitência, o nosso jejum, for apenas mais um desses que já existem por aí, já recebemos a nossa recompensa. Para isso, para que isso não aconteça conosco, vamos tentar compreender um pouco melhor, então, o que vem a ser uma penitência. Penitência, nós estamos tomando como texto básico o Tankeri, é, depois da oração, o meio mais eficaz de purificar a alma de suas faltas passadas e até mesmo de a premunir contra as faltas do futuro. Então, espera lá, penitência não é só deixar de comer, não é só ficar de joelhos, ela tem uma finalidade muito profunda, porque faz penitência quem se reconhece pecador, não é? Quem não se reconhece pecador não precisa fazer penitência. Apesar que nosso Senhor não era pecador, mas se fez como um pecador. Não cometeu nenhum pecado, mas assumiu o pecado dos outros. Quando nosso Senhor Jesus Cristo quis começar o seu ministério público, dispôs que o seu precursor, São João Batista, não é? Pregasse, entre outras coisas, a penitência. Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E a gente até se assusta, não é? Com a penitência que ele fazia, não é? Comia mel, não é? E comia gafanhotos, né? Só isso, mel e gafanhoto. Apesar que falaram que os gafanhotos lá de Israel eram bem carnudos, né? Mas mesmo assim, para nós, mas talvez, vamos assim, mas era comida, né? Era comida dele. O seu modo de vestir, então parece sempre que a penitência está muito ligada ao exterior, mas não era essa a intenção dele. Declara que ele próprio, nosso Senhor mesmo, ele declara: eu vim para chamar os pecadores à conversão por meio da penitência. Tão necessária esta virtude que, se não fizermos penitência, pereceremos. Não existe como nós sairmos dessa condição, porque todos nós nascemos em pecado com o pecado original. E todos nós temos uma inclinação ao pecado. Alguns santos, de fato, guardaram a sua inocência por toda a vida. A igreja até reza isso, né? Bonito. Na oração dos santos, ela vai dizer: se não pudermos guardar a inocência, e os inocentes fazem também penitência e também fazem jejum pela conversão dos pecadores, então faremos penitências por causa dos nossos próprios pecados, para buscar essa contrição perfeita. Os apóstolos também compreenderam muito bem esta doutrina, que desde a sua primeira pregação insistem sobre a necessidade da penitência como condição preparatória para o batismo. Mas como a gente vai fazer? Mandar as criancinhas fazer penitência? Não. Está falando aqui é o batismo de adulto, né? Os adultos, de fato, hoje, graças a Deus, são poucos que se batizam. A maioria, no nosso Brasil ainda, são batizados como crianças. Mas
Não que ainda não tenha, tem muitos ainda, né? Tem muitos convertidos do protestantismo que chegaram à idade adulta e sem serem batizados. Ou pagãos, né? Oriundos de outras religiões que não foram batizados. Estes não podem ser batizados sem antes fazerem uma preparação. E essa preparação implica também a penitência, no sentido de buscar, não é, reparar de algum modo os seus pecados. É verdade que o perdão dos pecados para eles vai chegar no momento do batismo, para as crianças não. As crianças só vai perdoar o pecado original. No adulto vai perdoar os pecados que ele cometeu e também o pecado original. Então, claro, quando os primeiros cristãos foram se convertendo, eles eram todos adultos. Então se justifica muito esta palavra dos apóstolos. Efetivamente, para o pecador, a penitência é um ato de justiça. Então a penitência está muito ligada a esta virtude da justiça, já que ofendeu a Deus e violou os seus direitos. Ele tem a obrigação de reparar este ultraje. Ora, pela penitência é que nós podemos reparar. Não é? É o primeiro passo de quem quer realmente mudar de vida. Desejaríamos que todos pudéssemos nos arrepender, não é? Logo de cara, com um ato de contrição perfeita, por amor a Deus. Mas, na verdade, a maioria, para não dizer todos, né, ou quase todos, se arrependem pela vergonha, pelo peso da consciência, pelo medo do castigo, pela feiura do seu pecado, pela vergonha que passou. E depois, com a penitência, este arrependimento vai crescendo em perfeição. Tá certo? A penitência também nós vamos ver, ela é um meio de perfeição na vida espiritual. Como é que nós podemos então definir a penitência enquanto virtude? É uma virtude sobrenatural. Está anexa à justiça, que inclina o pecador a detestar o seu pecado, por ser uma ofensa cometida contra Deus, e a tomar a firme resolução de o evitar para o futuro e de o reparar. Nesse sentido, então, 4 atos são importantes na prática da penitência. Primeiro, que à luz da razão e da fé, observarmos e vermos e reconhecermos que o pecado é um mal. O maior de todos os males. O mal que só é mal porque ultraja a Deus e nos priva dos bens mais preciosos. Este mal, nós o odiamos de todo o coração. Por que odiar o pecado? Para poder amar a Deus. Odiar o pecado, não o pecador. Está bem claro. O Senhor já ensinou isso. Então, nós precisamos reconhecer que há uma lei que foi dada por Deus, uma lei moral, um modo de agir, e que nós, ao desobedecermos esta norma, ofendemos diretamente a Deus. Se eu não reconheço que isto é um mal, não é? Então, como a pessoa vai se arrepender? Como ela vai conseguir obter o perdão? Segundo ato, consiste também em perceber que o mal existe e não está muito longe da gente. Está bem pertinho de nós. O mal está dentro de nós. Fui eu que o convidei para entrar. Quando foi que eu convidei o mal para entrar dentro de mim? Quando eu pequei. Eu expulsei Jesus de dentro do meu coração,
sai para fora, que eu vou pôr outra coisa aí dentro. Não é? Então nós precisamos ter isso bem claro. O mal não é o que os outros fizeram para nós. Não é o mau tempo, é a maldade dos outros, do ser humano. O pessoal gosta de ficar falando isso. Mas a maldade do ser humano, como se ele não fosse humano, né? Você está falando isso por quê? Porque você não fala assim, a maldade que está dentro de mim, infelizmente, possibilitou um monte de coisas ruins. E é desta maldade que eu terei de prestar contas a Deus. É desta maldade que eu devo me arrepender. Da maldade da humanidade, não é? Quem tem de cuidar é Cristo. Porque Ele pode sim responder por todos os homens. Eu só respondo por mim. Terceiro ato, tomarmos, então, reconheço que o pecado é o mal, reconheço que eu pratiquei este mal. Terceiro ato é tomarmos a firme resolução e o bom propósito de nunca mais o cometer. Não adianta só reconhecer, não é? Eu sou pecador. Não adianta reconhecer que uma coisa é ruim e é mal. Mas você está arrependido? O bandido também reconhece os pecados que ele fez. Não é? Principalmente se tiver um revólver apontado na testa dele, não é? Ele vai reconhecer o próprio crime. Outra coisa é se ele está arrependido do que fez. E isso vale para nós também. Em quarto lugar, quarto ato, nós devemos nos determinar a reparar a injustiça. Todo pecado traz consigo uma injustiça, porque foi contra Deus que nós pecamos, como diz o Salmo 50, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e o meu pecado está sempre diante dos meus olhos. Bom, quando nós levamos esses 4 pontos a sério, então nós temos uma noção mais profunda de penitência. A igreja, na quarta-feira, vai nos convidar à penitência e, por favor, não fiquem pensando que é só comer menos e não comer carne. A penitência é um convite a reconhecer na tua própria vida os teus pecados e dele se dispor a se afastar dele, se dispor a repará-los, se dispor a mudar de vida, senão vai ser apenas um dia de regime, um dia sem graça, sem sentido. E quais os motivos? Em segundo lugar, quais os meios que nós podemos ter ou nos valer para obter, então, uma reparação dos nossos pecados? Por 3 motivos nós devemos fazer penitência. Primeiro, porque é um dever de justiça para com Deus. Eu o ofendi, eu o desobedeci, eu o arranquei de dentro do meu coração. Não foi ele que saiu, fui eu que o expulsei. E se eu quero que ele retorne, então eu devo buscar essa reparação. Depois eu devo buscar esta reparação por causa da minha própria condição de batizado. Eu sou membro da igreja. Eu estou incorporado com Cristo.
Como é que eu posso ser um membro morto da igreja? Eu me lembro de um monte de gente que vivia brigando com os liturgistas, até com razão, não é? Porque usavam aquela expressão, a igreja santa e pecadora. Em vez de tentar simplesmente, brigava, eu ia para lá. A igreja é sempre santa, mas entre seus membros existem pecadores. Pecadores que estão ainda vinculados à igreja, porque nem todo pecado mortal nos excomunga. O excomungado está desligado da igreja, mas o homem em pecado mortal não está desligado da igreja, mas é um membro morto. Então, nessa linda árvore da igreja, na qual Cristo é a cabeça, tem lá um galho podre, um galho seco, um galho que não produz frutos, um galho em que a graça santificante não passa, não entra. Como viver assim? Que contradição! É uma enorme contradição, que causa um enorme escândalo para os fiéis que passam em frente a esta árvore e enxergam muitos frutos, muitos galhos cheios de vida, mas enxergam uns galhos secos, uns galhos mortos. E esses homens, esses pagãos, essas pessoas que não olham lá, nossa, mas falam que a igreja é tão bonita, né? Olha quanto galho seco, que não dá frutos. E o pior disso, se essa pessoa encostar nesse galho, né, não vai ter nada. Não vou falar do que acontece com o galho seco, né, porque o padre Renato já falou sobre o inferno. Nosso Senhor mesmo disse, se você morrer como um membro da igreja, mas um galho seco, você vai ser cortado, vai ser jogado no inferno. O pagão vai sofrer menos no inferno, se ele for por inferno, ele vai sofrer menos do que um católico que for para o inferno. Porque ele nunca foi membro da igreja. Ele nunca teve essa honra, e verdade também nunca teve essa responsabilidade. Porque toda honra implica também uma responsabilidade. Não é só receber uma medalha, não é só ser honrado com algum título. Você deve se responsabilizar por este título. O pior título que pode existir na vida de uma pessoa, membro morto da igreja. Infelizmente, todos nós já experimentamos isso. Essa é a triste realidade. Mas, pensando nisto, pensando que eu faço parte do corpo de Cristo, eu vou me sentir, lembrando desta realidade, isso vai imprimir em mim uma maior responsabilidade para não cair e uma maior responsabilidade para reparar o mais rápido possível. Porque hoje, não é? O que causa mais escândalo no mundo não são os muçulmanos com seus atentados terroristas, mas são os católicos com a sua vida deturpada, com a sua vida longe. Um país católico como nós, vivendo os dias de carnaval, rodeado de blasfêmias. Mas não adianta a gente correr atrás dos que estão blasfemando, se a gente mesmo não estiver vivendo na graça de Deus. Em terceiro lugar, devemos justamente buscar a penitência e a reparação por um interesse pessoal, salvação eterna, e por amor a Deus e por amor ao próximo.
A nossa conversão está diretamente ligada à conversão de outras pessoas. Não há nada assim mais sério para pensar nesse assunto do que imaginar que ninguém entra no céu sozinho, marido não vai entrar sozinho, nem a esposa vai entrar sozinha, nem o filho, nem os amigos, mas é verdade também que ninguém entra no inferno sozinho. Você foi empurrado por alguém e ao mesmo tempo empurrou outro. Então pelo menos 3. O que te empurrou, você e quem você empurrou. No que diz respeito então ao dever de justiça para com Deus, nós temos de reconhecer que o pecado é uma verdadeira injustiça, visto, é uma injustiça contra Deus, porque rouba a Deus, rouba de Deus uma porção da glória extrínseca, não intrínseca. Intrínseca, a glória de Deus nunca muda, ela é inabalável, mas a glória extrínseca muda. Quem se lembra daquele modelo, daquela comparação que se faz entre um vitral, né, e as almas que se salvam e as almas que se perdem? Extrinsecamente, a igreja não tem um vitral perfeito. Ela tem um vitral com buracos. Buracos feitos pelos membros da igreja que se perderam para o inferno, pelos membros da igreja que estão vivendo fora da graça de Deus. E por isso a glória de Deus, não é, está extrinsecamente rebaixada. Quando a gente ouve lá Santo Inácio, não é? Tão inspirador das congregações marianas, não é? Tudo para a maior glória de Deus. Se preocupe apenas em saber que a maior glória de Deus que você pode dar é viver na graça de Deus. O resto é complemento. Não tiver isso, nada vai ser suficiente. A obrigação de expiar abrange, pois, a nossa vida inteira, e essa obrigação é tanto mais intensa quanto maiores foram os nossos pecados. E quanto maior forem os nossos benefícios. Um pagão rouba um banco. Um católico rouba um banco. O dever de reparar do católico é maior do que o do pagão. Por quê? Porque o católico foi batizado. Ele recebeu uma graça que o pagão não recebeu. Quando um muçulmano tira a vida de alguém injustamente, ele merece ser punido. Mas quando um católico tira a vida injustamente de uma pessoa, ele merece o dobro de punição. Por quê? Porque ele recebeu, no mínimo, o dobro de graças que um muçulmano recebeu. Porque ele é batizado, ele é filho de Deus. Ele é membro da igreja. Ele participa de toda a glória da igreja. Ele não está proibido, ele não está fora da igreja, mas vivendo como um membro morto. Obviamente, não é? O seu crime é muito mais grave. Segundo ponto, segundo ato, resulta dessa nossa incorporação em Cristo. Pelo batismo fomos incorporados em Cristo, participando, pois, da sua vida. Devemos participar das suas disposições. Ora, Jesus, se bem que impecável, não podia pecar, tomou sobre si mesmo, como cabeça de um corpo místico, o peso e, por assim dizer, a responsabilidade dos nossos pecados. Ele assumiu os nossos pecados. Poxa vida, ele já vamos dizer assim, usando a expressão da árvore, mas em outro sentido agora, ele já quebrou um galho que a
gente nunca poderia resolver esse problema. Então, se eu tenho essa graça, não é? Como é que eu vou continuar vivendo nesse estado? Quer Jesus, porém, que os seus membros, para serem purificados dos seus próprios pecados, se unam ao seu sacrifício. Como foi que Cristo nos purificou de nossos pecados, oferecendo-se em penitência por nós? Qual foi a sua penitência? Paixão e morte de cruz. Então Ele quer que de algum modo eu também me una a Ele, oferecendo sacrifícios que lhe sejam agradáveis. Na verdade, não é? É nesse momento que a gente, de fato, deve buscar a reparação, nos transformando em hóstias vivas. Eu sempre gosto de falar sobre isso, é um momento maravilhoso, que muitas vezes as pessoas às vezes não entendem. É justamente quando o padre eleva o pão no ofertório e depois eleva o cálice com o vinho no ofertório, é ali que os leigos, que portanto vocês todos, devem se colocar. Meu Deus, eu ofereço junto com este pão que eu trouxe, junto com esse vinho que eu trouxe, porque foram vocês que trouxeram, não é? Foram vocês que colaboraram, não é? Para que o vinho estivesse ali. E junto com este pão, junto com este vinho, aceita a oblação da minha vida. Aceita um coração sincero, arrependido. Coloca tudo isso aí na patena e junto com o sacerdote, que vai transformar esse pão e esse vinho no vosso corpo e no vosso sangue, e do qual eu vou fazer parte, possa ser oferecido ao Pai. Claro, portanto, não existe nenhum ato mais perfeito de reparação do que a missa. É o ato perfeito. Mas isso não implica que nós não tenhamos de fazer os outros atos. É para nos facilitar esse dever que Jesus, penitente, vem viver em nós pelo seu Divino Espírito, com as suas disposições de hóstia. De fato, Jesus se oferece como hóstia. Jesus se faz penitente. Algumas vezes, penitências na comida, penitências no seu sono, penitências de suportar as pessoas que estavam ali desinteressadas ou só interessadas no milagre. Mas no milagre, não o milagre da conversão. Não é? São poucas as vezes que a gente vai encontrar pessoas pedindo a Ele. Em geral, as pessoas não pediam a Ele o milagre de uma conversão. Ele advertia: vai, não peques mais. Ou então impunha até um certo medo: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Mas realmente são poucas as pessoas que se aproximaram de Jesus com uma intenção assim mais profunda de conversão. Ontem no Evangelho nós ouvimos ainda, né, aquele cego: Filho de Davi, tem piedade de mim. Gritava, até que Jesus então perguntou: o que você quer? Senhor, que eu vejo. Mas aí a gente vai entender que ele, de fato, claro que ele queria ver com os olhos, mas o momento seguinte da cura indicou uma coisa bem profunda naquele homem. Se vocês prestarem atenção no Evangelho, o que ele fez em seguida? Ele glorificou a Deus e passou a seguir Jesus. Então, realmente, quando Jesus fala sobre a fé dele, percebe que realmente
era uma coisa muito mais profunda, bem diferente daqueles outros 9 leprosos que, uma vez curados, sumiram. É certo que nem sempre sentiremos assim esta operação do Espírito Santo em nós, nos movendo à penitência. Mas, com certeza, em cada vez que nós nos dispomos a fazer uma penitência, o Espírito Santo nos acompanha, porque é um ato de virtude, e ele pode perfeitamente nos inspirar e nos ajudar. Podemos exercer sobre nós mesmos rigores, e até sumamente violentos, mas se eles não emanam de Cristo Jesus, penitente em nós, esses atos não podem ser penitências cristãs. Claro que existem muitos homens e muitas mulheres que fazem jejuns e que são até católicos, mas fazem só por vaidade. Como nós estávamos falando, todo mundo sabe. Ou às vezes não é por vaidade, está fazendo só por um regime médico, não é? Então não tem nem boa vontade de fazer aquilo. O médico obrigou, ou você para de comer isso aqui, ou então não te assisto mais. Essas penitências não têm valor nenhum diante de Cristo. Elas só podem ter valor quando eu as associo a esta união com Cristo. Portanto, toda penitência exige, não é, de antemão, que eu esteja arrependido dos meus pecados. Senão não vai ter sentido. Jesus, ele é o nosso mediador entre o Pai e nós. E por isso todas as nossas penitências nós oferecemos a Ele. Ele começou já neste mundo, em sua própria pessoa, e continua a fazer penitência através de nós. Não é? A igreja continua penitente. Quando a igreja abre o tempo da Quaresma, são os membros vivos da igreja que fazem penitência. São os membros vivos da igreja que lhe ofertam graças e louvores a todo momento. Quem pode glorificar a Deus é o homem na graça de Deus. E por isso, a penitência, enquanto meio para nós repararmos os pecados, nos afastarmos das ocasiões e ao mesmo tempo, não é, ajudar outros, de fato é uma virtude muito especial. Podemos ainda esta união com Jesus penitente não nos dispensa dos sentimentos e das obras de penitência. Antes, dá-lhes um valor muito maior. Então, quando eu estou fazendo penitência, mas já na graça de Deus, já como membro vivo da igreja, não como membro morto, reparando as injustiças do passado, prevenindo-nos ou prevenindo-nos de injustiças no presente e no futuro, e ao mesmo tempo ajudando a que outros também possam reparar esses pecados, então, claro, nosso Senhor faz parte de tudo isso. E aí sim, isso enriquece muito a igreja. Por fim, ou ainda, o dever da penitência está ligado a um dever de caridade. É um dever de caridade, em primeiro lugar, para quem?
penitência, em primeiro lugar, é um ato de caridade em favor de quem? De nós mesmos. Penitente, de nós mesmos. É o amor próprio aí, né, no bom sentido da palavra. Não, a penitência vai fazer um bem enorme para mim mesmo. Eu tenho de me amar, porque eu sou filho de Deus. Mas é também para com o próximo. Não é? Então pensa que quando você está fazendo penitência, você está reparando os seus pecados e está ajudando também a reparar os pecados do próximo. Pensem que todas as vezes que nós pecamos, como eu disse, a gente acaba levando alguém também para o buraco. E às vezes a pessoa não se arrependeu no mesmo tempo que a gente, né? Ou nem sabemos se a pessoa se arrependeu. E, portanto, podemos ajudar a reparar os pecados, né, destas pessoas por meio da nossa penitência. E ajudar. Pensem, tanta porcaria que se passa na internet. Pensem nessas moças e rapazes que fazem do seu corpo um objeto de prazer e vendem, se prostituem, não é? E quantas pessoas que ao assistirem pecaram. E depois, se um dia se arrependerem, deveriam rezar por essas pessoas também, não é? Porque afinal, você ia para o inferno por causa dela, ou dele. E agora você conseguiu se escapar, e ele? E ela? É muito difícil a conversão dessas pessoas, né? Pode-se imaginar uma mulher que aparece nua numa capa de revista? Quantos pecados ela cometeu? Um homem que aparece nu? Quantas pessoas? Uma música que seduz uma pessoa, ou milhares de pessoas, a pensar ou a falar coisas indecentes? Como essas pessoas vão se converter, não é? Como elas vão reparar o mal? Não é? Eu não estou falando que é convertido, não, porque até é vivo, né? Mas eu achei interessante uma vez, nem é uma coisa assim, se você pegar a letra da música, né? Mas o Roberto Carlos, todo mundo conhece, né? Tem uma música lá, eu quero que o resto vai tudo para o inferno, né? Ele tem uma música que ele canta, né? E que tudo mais vai para o inferno. Mas depois, acho que agora que é mais velho, ele notou que talvez aquela expressão era muito forte. Uma coisa assim, até delicada, né? Mas eu soube que ele nunca mais cantou. Ele riscou a letra dessa música do seu repertório. Claro que ele precisaria riscar muitas outras, né? Mas não vamos julgá-lo aqui, não é? Se a gente riu, porque a gente já ouviu, né? E não tem aqui alguém que não tenha ouvido. Não vai começar por mim mesmo. Mas, repare, eu achei bonito isso. Pelo menos foi uma sensibilidade da alma dele, não é? Pô, mas querer que todo o resto vai para o inferno? É isso. Não é assim. Não é bem assim. Mas não é fácil. Ninguém ouve, não é? Eu já vi algumas artistas tentou tirar da internet alguma cena indecente da sua vida, não é? Não consegue. Pelo menos nós deveríamos pensar nisso. Em primeiro lugar, não vendo mais, não prestigiando mais esse tipo de coisa, mas também, uma vez arrependido, rezar pela conversão de todas as pessoas que por nossa causa pecaram e as pessoas que nós, por causa de quem nós pecamos também. Com relação a nós mesmos, o pecado deixa em nossa alma consequências funestas, contra as quais importa reagir. Primeiro, ainda quando a culpa ou a falta nos é perdoada, ficamos geralmente sujeitos a uma pena, ou ao menos longa, segundo a gravidade e o número dos nossos pecados. Como também, segundo o fervor da nossa contrição, no momento que voltamos para Deus.
esta pena tem de ser expiada, aqui ou no outro mundo. Ora, é muito mais útil padecê-la nesta vida, quando mais pronto e perfeitamente pagamos esta dívida, tanto mais apta fica a nossa alma para a união divina. Por outro lado, na terra é mais fácil essa expiação, porque a vida presente é o tempo da misericórdia. Depois da morte é o tempo da justiça. O purgatório já é tempo de justiça. Então, aqui a gente pode ganhar uma indulgência plenária, não é? Para nós. Mas lá no purgatório, só se alguém ganhar uma indulgência plenária aqui e aplicar pelas almas lá, é que vai conseguir alguma coisa. Não é assim que nós rezamos no dia de finados? Não é? A igreja fala, no dia de hoje, você pode obter uma indulgência plenária aplicável apenas para as almas do purgatório. Não, quero dia 2, quero rezar já por mim. Pode rezar que não vai aplicar. Porque a igreja diz, no dia de hoje, só em favor das almas do purgatório. Então você pode fazer um bem enorme, não é? Aí você fica lá, imagina você lá no purgatório esperando aquele seu amigo, aquela sua esposa, aquele seu marido, aquele seu filho, né? Ganhar uma indulgência plenária em seu favor, né? Será que vale a pena confiar? É melhor a gente tentar. É melhor a gente arriscar, fazer o máximo possível aqui, para não deixar muita coisa para lá. É amar a nossa alma, fazer pronta e generosa penitência. Portanto, as penitências que nos propomos, né, a fazer, elas são atos de generosidade para conosco mesmo. Segundo, o pecado deixa uma deplorável facilidade para cometer novas faltas, né? A boca entortou, não é? Para desentortar não é fácil. Você se acostumou a falar certas bobagens, você acostumou a ver certas coisas, você acostumou a caiu em certos vícios. Não é fácil. Por isso, a penitência tem de ser constante, muitas vezes. Para não dizer por toda a vida. Não dá para ficar vacilando. Precisamente porque aumenta em nós o amor desordenado do prazer. Quem praticou alguns pecados a ponto de chegar ao vício, abandonar este prazer é prazer. Desonesto, mas é prazer. Então, não é fácil, porque abrir mão de um prazer honesto já é difícil. Imagina um prazer desonesto. Porque o prazer desonesto é desregulado. O prazer honesto é controlado. Não é? Ele é administrado. Ele não é... Você bota o cavalo para correr, mas você não solta as rédeas. Você segura ele na rédea. Não é? Enquanto que o vício, você se abandona. Ora, nada melhor corrige esta desordem que a virtude da penitência, fazendo-nos suportar com fortaleza as penas que a providência nos envia, estimulando-nos o ardor para abraçarmos as privações e austeridades compatíveis com a nossa saúde. Não é penitência, atos, não é de masoquismo, de mutilação, ou que prejudica a nossa saúde. Isso não é penitência, não é? Mas teve santos que fizeram. Teve, mas eles não se santificaram por causa dessas penitências. Certo? E alguns que fizeram as penitências rigorosas, muitas vezes eram religiosos.
não tinha uma esposa para dormir do lado dele, nem um marido, não tinha filhos para cuidar. Não é? Um pai de família, uma mãe de família, alguém que quer casar-se, não é? Não pode se impor penitências que prejudiquem a sua vida conjugal, a sua vida matrimonial. Não é? Você não pode, vou escolher de penitência ficar sem dar um beijo na minha esposa. Você não pode fazer essa penitência. Por quê? Porque precisa dela consentir nisso. E se ela quer que você lhe beije? Não é? Então você não pode. Eu quero ficar uma semana a pão e água. Ô mulher, você não pode fazer isso. Por quê? Porque eu sou teu marido, eu não posso ficar uma semana só comendo pão e água. Não dá. Então certas coisas, nada que prejudique a saúde. Em geral, quando as pessoas caem nesse exagero, em geral é vaidade, né? É aquele cara que quer, aquela mulher que quer que os outros vejam que ela está fazendo penitência. E aí, Jesus já dá a resposta, né? Já recebeu sua recompensa. Aceitando essas provações que a providência nos envia. Às vezes eu não preciso, tem pessoas que realmente não precisam fazer penitências. A divina providência se encarrega de dar uma lista de penitências para ela. Então Deus faz que nem Davi. Né? Davi escolhe, Deus falou, escolhe Davi, o que você quer? Guerra, peste, qual era a outra? Uma terceira. Ele falou, Senhor, nenhuma. Quero ficar nas tuas mãos, o que o Senhor escolher para mim está bom. E aí Deus deixou a peste, não é? Deixou o anjo exterminar, não é? E depois exterminou milhares de pessoas. Davi quase que em desespero, Senhor, eles não cometeram nenhum pecado, fui eu que errei. Castiga a mim, não a eles. Né? E Deus, diante desse pedido, cessou o castigo. Não é? Bom, a providência muitas vezes permite algumas coisas na nossa vida, não é? Algumas não, muitas. E algumas delas para o nosso próprio bem. E a gente tem de saber suportar, principalmente, penitências que vêm da divina providência, as doenças. É verdade que muita doença a culpa é nossa, né? Você está com a glicemia alta, você sabe por quê, não sabe? Não é? Então você escolheu fazer penitência aí. Mas a própria morte é uma penitência, a aceitação da morte. A divina providência. Se a gente já oferece isso, não é? Uma coisa que tem muito valor para nós. Depois, as privações e austeridades, já falamos, não é? E ao mesmo tempo também a prática das virtudes contrárias aos vícios que praticávamos. Isto exige um grande esforço. E isso também é um ato de penitência que nos ajuda a purificar. A caridade, a penitência é um ato de caridade para o próximo. Em virtude da nossa incorporação, somos todos irmãos, todos solidários uns dos outros. Não é? Eu quero ir para o céu e o resto que vá para o inferno, não dá. Não é? Eu quero ir para o céu e quero que ninguém vá para o inferno. E a gente tem que lembrar de uma outra situação aqui, os escritores da mística, da teologia espiritual sempre falam. Nós todos estamos ligados a um número de pessoas que a gente conhece e outro tanto que a gente não conhece, que a gente conheceu ou que a gente ainda está por conhecer. Nós não conhecemos já todo mundo que vai fazer parte da nossa vida, não é? Está por chegar um filho, está por chegar um amigo,
Está para chegar um noivo, uma noiva, um marido, uma esposa, uma sogra, uma nora, uns primos, uns tios, amigos de trabalho. Todas as pessoas devem estar incorporadas na nossa vida. Eles, de algum modo, estão ligados a nós. Quando Deus fala para amar o próximo, quando eu conheço alguém, hoje, vocês estão mais próximos de mim do que há uma semana atrás. Hoje, se eu fizer penitência e incluir todas as pessoas que fazem parte do meu círculo de apostolado, vocês vão estar incluídos. E se vocês também, ao fazerem uma penitência, incluírem todos os padres que fazem parte da sua vida espiritual, eu sei que eu vou estar incluído. E se você esquecer de rezar por mim, Deus vai depois te cobrar isso. Pois o padre até falou para você, não falou? Faz algumas penitências, você não ofereceu nenhuma por ele, especialmente para a conversão dele, não é? Pela perseverança dele, pela salvação dele. Já pensou que tristeza você entrar no céu e não encontrar o padre que te batizou? Você chegar no céu e não encontrar o padre que te deu milhares de vezes a Sagrada Comunhão? Você entrar no céu e não encontrar o padre que te perdoou os pecados, que te deu a extrema unção, que te pôs dentro do céu? Mas não adianta querer interceder por ele só depois, né? Interceda antes. Ele, ora, podendo as nossas obras satisfatórias ser úteis aos demais, não nos levará a caridade a fazer penitência, não somente por nós mesmos, senão também pelos nossos irmãos? Não é este o melhor meio de obter a sua conversão? Ou se estão convertidos, a sua perseverança? Será que vai ser WhatsApp, Facebook, Instagram, que vai fazer a diferença na conversão de uma pessoa? Mais do que a sua penitência? Eu me lembro muito do padre Doringer, foi meu reitor, que falava muito isso. No dia da tua morte, quando você chegar diante de nosso Senhor, você vai ver, entre muitas coisas, todas as pessoas que entraram no céu e que você nunca ficou sabendo. E entraram no céu graças às suas orações, graças às suas penitências, graças às... Ele falava para nós que éramos padres, né? Eu somos padres, graças às missas que vocês celebraram. E isso talvez vai ser uma das coisas mais realmente emocionantes no dia do juízo. E isso não vai ser diferente também para vocês. Não é este o melhor serviço que podemos prestar? Serviço 1000 vezes mais útil que todos os bens temporais que nos fosse possível dar-lhes? Dar a esmola de um pedaço de pão sem nenhuma oração, pouca coisa ajuda. Não é corresponder assim à vontade divina, que tendo nos adotado a todos por filhos, nos exige que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos e expiemos as suas faltas como expiamos as nossas? Este dever da reparação incumbe mais particularmente aos sacerdotes. Isso é verdade. Então, mais um motivo para você rezar pelo sacerdote, porque o padre vai ser cobrado a respeito das almas que lhe foram confiadas, e por isso ele tem mais obrigação de oferecer o sacrifício da sua própria vida, o sacrifício da sua vida celibatária, o sacrifício da sua obediência aos superiores, o sacrifício de levar uma vida mais desapegada, o sacrifício de rezar por aquelas pessoas que se confessaram com ele, de oferecer missas em reparação
dos pecados das pessoas que estão confiadas, tudo isso será realmente incumbência e será cobrado dos padres. Mas há também almas generosas que se sentem atraídas a oferecer-se como vítimas para expiarem os pecados dos outros. Quantas vezes isso já ocorreu? Quantas mães que ofereceu a sua própria vida pela conversão de um filho? Um pai de sua filha? Um amigo para seu amigo? E por que nós não poderíamos também fazer penitência por aquelas pessoas que a gente ama? Por aquelas pessoas que a gente conhece? E por estas todas que eu falei, que fazem parte dos nossos círculos de apostolado e que nós ainda não sabemos, não conhecemos e talvez nem vamos conhecer nesta terra. É da maior conveniência, entretanto, consultar um prudente diretor espiritual para determinar com ele as obras de reparação a que a alma se consagrará. Tá bom? Não vai aí fazer loucura. Como se sente chamado a esta situação, então procura antes consultar um sacerdote. É melhor. Esse dever de reparação, ao terminar que o espírito de penitência não é um dever imposto somente aos principiantes, só para quem assim acabou de sair de uma vida pecaminosa e para um tempo bem limitado. Não. Uma vez que a alma compreendeu o que é o pecado, o ultraje infinito que ele inflige, a majestade divina cresce, o ultraje que impõe a majestade divina, esta alma se vê obrigada a fazer penitência por toda a vida, pois que a mesma vida é excessivamente curta para reparar uma ofensa infinita. Não nos devemos, pois, cansar jamais de fazer penitência. E mesmo aquelas almas privilegiadas, como São Luís Gonzaga, São Domingos Sávio, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca cometeram um pecado mortal, ao contrário do que a gente pode imaginar, foram almas muito penitentes, ofereciam muitas penitências pela conversão dos pecadores. Imagine quando nós precisamos para nós e para os outros também. Particularmente, eu recomendaria a todos que depois pegassem a Sagrada Escritura, a gente pode até terminar com a leitura do Salmo 50 da Sagrada Escritura. É um salmo lindo, é o salmo penitencial que mais nos impressiona. A igreja reza todas as sextas-feiras este salmo, não é? Para que os sacerdotes, os religiosos e os leigos que rezam o ofício, o ofício divino, a liturgia das horas, o breviário, se deixem mover por essa oração lindíssima. Muito bem. Esses sentimentos, eu não vou descrever agora, não é? Então, mas o Salmo vai nos fazer lembrar uma lembrança habitual e dolorosa dos pecados. Isso daqui também é preciso. Sempre que vier à mente os pecados do passado, você aproveita para pedir novamente perdão a Deus. Mas qual a diferença do perdão que eu pedi ontem para o perdão que eu peço hoje? Deus ontem não me perdoou? Sim, perdoou. E por que eu peço perdão hoje? Porque hoje eu tenho mais consciência da gravidade. E hoje eu também tenho mais amor do que eu tive ontem quando fui perdoado.
Então, essa lembrança não precisa nos perturbar. Você não precisa ficar relembrando, para não cair em escrúpulo. Confissões gerais da vida a gente faz algumas vezes. Não é para ficar fazendo toda hora, porque já foram perdoados. Senão você fica dando a impressão que você não foi perdoado, ou você fica desconfiado. A lembrança dos pecados do passado não é para produzir desconfiança, mas para fazer aumentar a confiança. Deus me perdoou, eu sei que eu fui perdoado, mas agora, Senhor, eu queria dizer para o Senhor que eu estou ainda mais arrependido, porque hoje eu te amo ainda mais. Até, quem sabe, por que não, pedir esta excelente graça de poder morrer, não é, com a contrição perfeita, ou seja, por amor a Deus. Isso é santidade. Esta lembrança dolorosa vem acompanhada sempre de sentimentos, né? De vergonha, não é? E, sobretudo, quando a gente então une esta vergonha e ao mesmo tempo, na sexta-feira, na quarta-feira de cinza, lembrar que Cristo, a agonia mortal, Jesus no Jardim das Oliveiras, consistiu em pensar e ver os pecados dos homens. Então ele viu os meus, viu os teus, viu os nossos. Desse pensamento nasce um temor salutar do pecado, um medo salutar. Quer dizer, que aquele medo não é o medo de ir para o inferno, não é o medo de passar vergonha. Já pensou se a pessoa me vê fazendo isso? Já pensou se eu pego uma doença? Já pensou se eu vou preso? Não, não é esse temor. Já pensou que loucura cometer esse pecado e perder a amizade com Deus? Pensar e ter um profundo horror a todas as ocasiões que podem me levar ao pecado, isso sim é importante. Fica, pois, extremamente desconfiado de nós mesmos, e por isso que a gente não pode parar de fazer penitência. São Felipe Neri, uma vez conversando, assim, rezando para Deus, né? Meu Deus, desconfia de Felipe Neri. Desconfia. Aliás, ele vos trairia se o Senhor confiar demais. E acrescentemos: Senhor, desconfia de mim, porque eu tenho medo de te trair, mas não me deixa cair em tentação. Reparem bem no que Jesus nos ensinou a rezar. Ele não falou para não ter tentação. Não falou isso. Não peça para Deus para não ter tentação. Peça para Deus para não cair. Que tentação vai ter? Isso vai ter. Essa desconfiança faz-nos prever as ocasiões perigosas em que poderíamos sucumbir. Olha aí a prudência. Desconfia. Os meios positivos de assegurar a perseverança e tornar-nos vigilantes para afastarmos até as menores imprudências. Só um tiquinho, vai. Não é? É só um tira-gosto. Vou só dar uma bicadinha aqui nesse copo de cachaça, fala o ex-alcoólatra, né? Vou dar uma bicadinha aqui. Rapaz, tá bom, vai, então só vou dar uma cheiradinha. Rapaz, tá bom, só vou entrar no bar com os amigos. Rapaz, não tem jeito. Se é para mudar, vamos fazer as coisas completas. Depois, quais seriam as obras de penitência? A obra, por muito custosa, as obras, por mais custosas que possam ser, afigurar-se-ão muito fáceis se trouxermos incessantemente diante dos olhos este pensamento: eu escapei do inferno.
Se eu escapei do inferno, então não vou querer voltar para lá. E eu quero escapar do purgatório. E se não for a misericórdia divina, eu já estaria lá, a sofrer o castigo que tenho merecido. As principais obras de penitência que nós podemos executar. A grande penitência começa pela aceitação, a resignação, depois cordial e jubilosa de todas as cruzes. Aceitar a cruz é uma grande penitência. Resignar-se a ela, uma enorme penitência. Por fim, ser cordial com ela, abraçá-la, é uma grande penitência. Por fim, jubilar-se com ela, sorrir abraçado à cruz. Falar é fácil. Assim, pois, se temos que suportar tribulações físicas ou morais, por exemplo, intempéries das estações, visitas das doenças, reveses da fortuna, desgraças, humilhações, em lugar de nos entregarmos às queixas amargas a que a natureza nos inclina, aceitemos todos esses sofrimentos com doce resignação. Como se fosse um doce. Persuadidos de que bem os merecemos por nossos pecados e que a paciência no meio das tribulações é um dos melhores meios de expiação. Então, aceitar o dia a dia da vida já é uma grande coisa. Ao princípio não passaremos além da simples resignação, mas depois de experimentarmos que assim se mitigam, as tornam fecundas, as nossas dores, pouco a pouco chegaremos a suportá-las, com coragem e até alegres, felizes, por assim podermos abreviar o nosso purgatório, assemelharmos-nos mais ao divino Jesus crucificado, a glorificarmos a Deus que antes havíamos ofendido. Então a paciência produzirá todos os seus frutos e purificará completamente a nossa alma e ajudará aos outros, precisamente porque será uma obra de amor. A melhor penitência são a aceitação dos reveses da vida por amor. O segundo caminho será acrescentarmos a paciência ao cumprimento fiel dos deveres de Estado, em espírito de penitência e de reparação. É duro a vida de um padre, é dura. É dura a vida de um casal, é dura. É duro cumprir com as nossas obrigações, é duro. Não é fácil. Faça isso de boa vontade. Oferece a penitência. Você fala assim, então quer dizer, eu vou fazer a penitência e vou sorrir para minha esposa, vou sorrir para minha sogra, vou sorrir para o meu marido. Bom, se você fizer isso não por amor a Deus, vai ser só hipocrisia. Você já ganhou a sua recompensa. Deu um sorrisinho e a sogra não revidou, não devolveu nada. Você não fez por amor a Deus, você fez por hipocrisia, não é? Então, as nossas penitências, não, eu vou suportar essa penitência aqui, vou fazer esse esforço em casa, vou tolerar essa situação aqui, mas por amor a Deus. E por amor à própria pessoa, não é? Ora, o dever de Estado é para nós a expressão manifesta da vontade de Deus. Cumpri-lo mais perfeitamente possível é, pois, oferecer a Deus o sacrifício mais completo. Então, repare que o sacrifício que o padre faz
é diferente do sacrifício que a dona de casa faz, diferente do que o marido faz, porque os meus deveres são diferentes dos seus deveres, e os seus deveres não são iguais aos meus. Então, o que para você é um grande sacrifício, para mim é um grande prazer. Eu tenho até de me conter. Não é? Ficar sozinho em casa pode ser para o padre um prazer enorme. Não está ouvindo ninguém, nada, sossegado, é um prazer. Para você não é. Não é? Para mim, eu tenho um dever de ficar sozinho em casa e não ficar com companhia, com más companhias. Não é? Você tem o dever de ficar em casa e às vezes até com uma companhia que não seja tão boa, né? A vizinha, a sogra, o sogro, o genro, qualquer outra coisa assim. O marido, a esposa, sei lá. Aí cada um sabe qual é o cumprimento do seu dever. E não adianta, porque todos nós temos uma vida social e, portanto, todos nós teremos sempre deveres. Então, viver em sociedade comporta sacrifício, sempre. Sabendo oferecer isso, a gente vai sair ganhando. O jejum, na lei antiga, era um dos grandes meios de expiação. Era o que significava a expressão afligir a sua alma. Mas para obter o seu efeito, devia ser acompanhado de sentimentos de compulsão e misericórdia. Na lei nova, o jejum é uma prática de luto e penitência. E é por isso que os apóstolos não jejuam enquanto o esposo está com eles. Quer dizer, o jejum de comida tem um significado diferente no Antigo e no Novo Testamento. Por isso que a gente não faz jejum de domingo, já cansei de explicar. Mas tem gente que às vezes insiste, não, eu vou ficar sem comer carne quaresma inteira. Mas a quaresma foi acrescentada para tirar os domingos. Ah, mas no domingo não vou comer carne, vou fazer penitência. Não se faz penitência no dia do Senhor. Ah, mas eu vou fazer. Tudo bem, então faz. Já que você é do Antigo Testamento ainda, né? Volta para lá. Bom, vamos lá. Eu faço jejum de domingo, tá? Não é para brigar com o que o senhor está falando. Eu só quero saber se eu estou fazendo besteira. Então, em princípio, não é para fazer jejum de domingo? Não é o dia do Senhor? Quanto tempo antes da comunhão, se for para receber comunhão, se eu estiver nas condições de receber comunhão, eu tenho que fazer jejum antes? 1 hora antes de comungar. 1 hora. Água e remédio não quebram o jejum. E se você estiver doente ou muito idoso e estiver cuidando de uma pessoa enferma, você está dispensado do jejum. Sexta-feira não pode comer carne, é isso? Pode comer carne. O que não pode é ficar sem fazer penitência. Vegetariano não come carne. Como é que ele vai fazer na sexta-feira? Que penitência ele vai fazer? A igreja ensina, nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho, mas já que você entrou, vamos abreviar. A igreja manda fazer penitência todas as sextas-feiras do mês, com exceção nos dias de festas e solenidades. Então, se o dia 25 de março, solenidade da Anunciação do Senhor, cair numa sexta-feira, não é dia de fazer abstinência de carne, nem é dia de fazer penitência, é dia de festa. Você vai vestir luto no dia do seu casamento? Uma dúvida, na sexta-feira quem não come carne, assim, porque eles começam o resto da vida, e aí como é que faz? Tipo assim, no dia de uma festa. Então deveria procurar um sacerdote, porque ninguém deveria descobrir que na sexta-feira você não come carne, não é? E pedir dispensa desse dia. Quando a gente vai fazer viu que o padre falou há pouco tempo atrás? Quando você for fazer uma penitência assim comprometedora, procure antes um diretor espiritual. Porque você faz depois o compromisso que você não pode cumprir. E aí você fica preso ao externo da penitência e não ao interno da penitência. Tudo isso que eu falei até agora aqui foi justamente para mostrar que a penitência externa
se ela não for fruto de uma intenção interna, não tem valor nenhum. Qual é o seu nome? Marcos, como é que eu vou fazer penitência no dia mais alegre da semana? No dia da ressurreição de Cristo. Se a gente vive o Espírito da igreja, domingo é o dia da ressurreição. Não é dia de penitência. O Senhor está comigo. Eu vou fazer penitência nesse dia? Jesus, ainda vivo, explicou isso para os apóstolos. Agora, vocês não vão fazer penitência porque o esposo está contigo com vocês. Quando o esposo não estiver, aí vocês farão penitência. Então, quando uma pessoa decide fazer, ninguém vai brigar, o padre não vai brigar com você, mas falta este espírito da igreja, esse perfeito entendimento. Por isso que eu digo, a igreja antes, não é, ensinava, penitência de sexta-feira é abstinência de carne, tá certo? A igreja há 100 anos atrás dizia, o jejum para comungar começa à meia-noite, mas também não havia missa à tarde, mas também a missa mais concorrida era das 6 horas da manhã, todo mundo ia na missa das 6, das 7, tá certo? Porque não havia luz elétrica. Quando passou a ter luz elétrica, você pode ter missa à tarde, à noite. A igreja aproveitou esta invenção da modernidade para diminuir, para dar mais possibilidades a ter mais missas. E, portanto, diminuiu o tempo do jejum. É a quantidade de horas que vai determinar a santidade da minha comunhão? Não. A igreja pede esse jejum para mim de 1 hora antes da comunhão, atualmente ela pede isso, justamente para você prestar atenção no que você vai fazer daqui 1 hora. A penitência é a primeira oração, ela vem junto com a oração. Eu não vou comer agora, porque daqui a pouco eu vou comungar. Falta só 1 hora. Da comunhão, não da missa. Domingo, a igreja facilitou. Olha o mundo moderno, tem pessoas que trabalham em rodízio, tem pessoa que trabalha no primeiro turno, segundo turno, trabalha por escala, ele tira a folga uma vez a cada 15 dias. Não é? Não foi melhor para a igreja, para os fiéis, a igreja permitir a missa de véspera? E ainda vem uns caras, não, missa de sábado não vale. Quem é você para falar isso? Quem determina isso é a igreja. Então por que ela não pôs na segunda também? Porque ela não quis. Claro que eu podia dar para você um argumento melhor, né? Porque nosso Senhor já ressuscita ao sábado, na véspera. Então, portanto, o domingo do judeu, não é? A gente se valeu, não é? É como o princípio de lei, não é? Tudo que favorece, não é? Que tudo que for para favorecer, vamos deixar o máximo. Então, quando é que começa a tarde? Tem gente também que desgosta, perder tempo, mas tudo bem, vamos lá. Que horas que começa o período da tarde? Meio-dia? E meio-dia aí 1 segundo, né? O relógio não para. Meio-dia, 1 segundo, já é parte da tarde? Já é véspera. É considerada a parte da tarde. Com quantos anos se começa o jejum? Até quantos anos? Veja bem, vamos lá. A partir de quantos anos se começa o jejum obrigatório? Jejum, não abstinência de carne. 18. Mas tem uma outra palavrinha que está escrita. 18 anos completos. E até quando é obrigatório o jejum? Tem 2 maneiras de você dizer. 59 anos completos
ou 60 anos começados. Quando é que você começa a ter 60 anos? A partir do primeiro minuto depois da hora do seu nascimento. Exatamente. Por isso que é 59 anos completos. No dia seguinte, você já está dispensado, porque você tem 60 anos. Claro que vou brincar, tá bom? As mulheres não gostam disso, né? Você falar que a mulher tem 59 anos e um dia que ela já tem 60 anos incompletos, nem homem gosta, né? Mas a gente brinca, agora é brincadeira só para... Mas a igreja reparou? Olha o rigor da igreja em favorecer as pessoas. O jovem só vai começar a fazer jejum no dia que ele tiver 18 anos completos. Portanto, não é? Se ele fizer aniversário na quinta-feira, na quarta-feira de cinza ele não é obrigado a fazer jejum. Abstinência de carne, sim. E aquela jovem senhora que na terça-feira de carnaval, amanhã, completou 59 anos, na quarta-feira está dispensada do jejum. Então a igreja, ela é mãe. Então temos de viver o espírito da igreja. Então, voltando, porque é uma preocupação que eu tenho, às vezes a gente tenta falar, mas as pessoas acabam caindo num rigor, que se você aplica esse rigor só a você, problema seu. O problema é quando você quer aplicar esse rigor aos outros, impondo nos outros uma lei que é sua, não é da igreja. A igreja exige que você faça penitência. Nós estamos vendo aqui que há uma lista enorme de penitência. O que é penitência? São várias coisas, inclusive o cumprimento de dever, inclusive o jejum é uma penitência, inclusive a abstinência de carne é uma penitência, não é a penitência. Então, se numa sexta-feira, por qualquer motivo, esqueci, deu vontade, fui numa festa, fui comer na fábrica, a fábrica serviu carne, em casa não tinha outra mistura, eu estava morrendo de fome, eu comi carne, tudo bem, meu caro, sem problema nenhum, não cometeu pecado nenhum, apenas faça outra penitência. Se você sempre escolheu fazer como penitência abster-se de carne, tudo bem, você pode continuar. Mas no dia que você comeu carne, você não pecou. A não ser que você vai até o fim do dia falando, não vou fazer uma penitência nenhuma. Aí eu não quero fazer penitência. Já que eu comi carne, agora, então daí você quer pecar, né? Sem necessidade nenhuma. Então, por que a igreja abriu a questão da carne? Para ser mais rigorosa, para ser mais exigente. Porque, como eu falei para vocês, para o vegetariano não é problema nenhum, para o chocólatra, problema nenhum. Agora, pede para ele ficar uma cesta sem comer chocolate. Pede para aquele cara ficar uma cesta sem tomar Coca-Cola ou uma cerveja. Pede para aquela pessoa não entrar no grupo de WhatsApp de sexta-feira. Pede. Pede para o cara não jogar videogame na sexta-feira. Isso é muito mais penitência do que comer carne. Sabe? A questão da carne era porque quando as pessoas moravam e trabalhavam na roça, a carne é muita proteína. Mas o cara que passa o dia inteiro sentado em frente do computador, meu amigo, um ovo resolve o problema dele sem problema. A gente sabe que tem comidas que tem tanta proteína quanto tem a carne. Então, seria cair numa coisa assim, um pouco vazia, você deixar só a abstinência da carne. Mas por que
na quarta-feira e na sexta-feira da paixão, a igreja exigiu a carne. Ela quer que você, nesse dia também, faça a abstinência de carne. Para o vegetariano não vai ser tanto problema, mas para quem está acostumado, para lembrar que Cristo nesse dia ofereceu sua própria carne. Então é muito mais em respeito à pessoa de Cristo, mas especialmente na sexta-feira da paixão e no dia de quarta-feira, porque começa esse tempo da quaresma, para deixar bem marcado nos outros. Se para você a carne é realmente uma penitência, por favor, continue com essa penitência. Não estou pedindo para mudar a penitência, só estou dizendo, não exija dos outros fazer esta penitência quando para ele não é, ou quando ele não pode, ou ele não consegue fazer essa penitência. Entenda que para outras pessoas, não é? Com exceção desses 2 dias no ano, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, a igreja exige 2 coisas diferentes: o jejum e a abstinência de carne. Espera um pouquinho só, ele tinha levantado antes. Rezar pelos defuntos pode ser considerado uma penitência? Pode. Substitui a carne? Quando eu faço isso, pode substituir. Vou rezar com piedade, é uma oração que eu não tenho costume de fazer, vai me custar, é uma oração além daquelas que eu rezo. Por exemplo, eu costumo rezar 1/3 no dia, mas nesse dia de sexta eu vou rezar 2/3. Eu costumo rezar um rosário, vou rezar mais 1/3. Eu costumo, pode ser uma penitência, eu vou fazer um tempo de adoração. A oração também é uma penitência, em forma de penitência, a oração. Nós temos orações para adorar a Deus, nós temos orações para pedir graças a Deus. A adoração em forma de penitência é essa oração que a gente quer oferecer uma oblação. Eu quero oferecer a minha presença diante do Senhor para reparar os pecados por mim cometidos ou os pecados dos outros. Eu posso fazer uma obra de caridade, é uma penitência também. Tá certo? Eu vou visitar um doente, vou visitar uma pessoa, vou fazer uma esmola, não é? Pronto. Vou levar uma comida para uma pessoa, é uma penitência. Não posso medir o que é penitência para cada um. Para mim, é uma penitência, posso até falar que eu faço, porque vocês provavelmente não fazem. Para mim, penitência é estar na Marginal Pinheiros e não mudar de faixa, de sexta-feira. Faz essa penitência um dia, para você ver como é bom. E sem buzinar. E você para atrás de um velhinho que não passa de 20 por hora. Só que eu faço as penitências, só que eu já coloco um monte de condição. Eu só faço enquanto não houver perigo de bater. Porque se esse velhinho me bota numa situação perigosa, vem vir numa carreta atrás, vai passar por cima de mim do velhinho, eu saio fora, deixa passar só em cima do velhinho. Mas eu tenho que fazer essa condição, porque, claro, penitência não pode ser prejudicial a mim. Mas se é só para conter a minha inquietação, a minha pressa, tudo bem, vou fazer hoje. Não é? Bom, às vezes, para não fazer essa penitência, eu saio 8 horas da faculdade. Espero o trânsito passar. Aí vou ter que fazer outra. Não é? Às vezes, essa questão de comida, olha, você comer uma comida sem reclamar, às vezes é duro, viu? Para quem come fora, não é? Para o homem casado, que a mulher é nova, ainda não sabe cozinhar direitinho, bota um feijãozinho meio queimado, bota aquele tempero que você não gosta de comer, e você vai comer aquilo, é muito maior do que você deixar de comer um filé mignon. Comer sem reclamar, não reclamar das coisas em casa, não reclamar do marido que chegou atrasado. Pensa bem. Então, só diz assim, existe um rol de penitências muito maior
sem abolir esta, que como eu disse, para muitos realmente, não é? Essa penitência é mais dolorida. Não pode fazer certas penitências, a pessoa não pode fazer. Uma mulher que está amamentando, né? Como é que ela vai fazer jejum? Ela é dispensada do jejum, mas não dispensada de fazer outras penitências. Por exemplo, não brigar com a criança, porque ela ficou chorando. Ela acabou de sujar a fralda de novo, você acabou de limpar, ela sujou de novo. E você faz isso sorrindo, que nem algumas estão fazendo agora, não é? Ou você, homem, né, troca a fralda para sua esposa na sexta-feira, combina com ela. De sexta-feira eu troco a fralda. Não, só na sexta. Qual vai a sua pergunta, vai? Só para aproveitar a oportunidade, Padre, e as têmporas? É penitência ou jejum e abstinência? As têmporas a penitência das têmporas, ela está abolida. Tá certo? As têmporas são semanas dentro da quaresma e dentro do tempo do advento, em que você tinha na liturgia da forma extraordinária do rito romano, existem as missas de têmporas, tá certo? Mas se você quiser fazer um jejum espontâneo, por conta própria, mas não há mais obrigação. Aproveita, já que você está de véu, não é obrigado a assistir a palestra com véu. Se assistir, não tem problema também. A mulher não é obrigada mais a ir de véu na igreja. Ela vai por conta própria. Mas como nós colocamos na nossa capela, ela também não está proibida de ir de véu. Tá certo? Ela não é obrigada a ir e não é proibida de ir. A decisão da mulher. Aí cada um vai se perguntar se pode ou não. Para algumas pode ser até uma penitência, né? Para outras pode ser um prazer. E para algumas é super vaidade. Ou não? Eu às vezes acho que é, tá? Se eu estiver fazendo juízo errado, vocês me corrigem. Mas às vezes eu penso que tem mulheres que vão de véu para vaidade, que chama atenção. Antes não chamava, agora chama. Então você tem que pôr o véu e com humildade. Isso é um problema delas, não é nosso. Nós aqui temos de ter mais cuidado, os homens têm que ter mais cuidado, né? Que a gente costuma cobrar muito, os homens na missa, das mulheres, a modéstia no vestir. Mas tem muito homem que está perdendo a modéstia no vestir. Está achando que pode entrar como maloqueiro dentro da igreja. Não é assim não, tá? Por favor, você não vai jogar bola, não é para ir de shorts, de calção, de bermuda. Vamos entrar um pouco mais sério, né? Pô, ainda mais se você vai entrar com a sua esposa, ela de véu, tal, você tudo avacalhado, não dá, né? Você também tem de valorizar a mulher que está do seu lado, né? Ou valorizar a presença de nosso Senhor lá na capela. Então, assim, eu não estou dizendo com que roupa você vai usar, mas tem de ser uma roupa realmente de quem vai para um lugar sério, que vai fazer uma coisa séria, né? Pode ir de camiseta aí? Pode, mas você não pode ser esportista, né? Não vai lá para exibir seus músculos, tá bom? É coisa horrorosa, né? Vai lá para ser visto por nosso Senhor. Também isso às vezes exige penitência, sabe? E às vezes com uma camisa de manga comprida, às vezes com uma roupa social, isso às vezes é penitência mesmo. Eu concordo. Mas nesse ponto, vocês não têm que reclamar, porque o padre faz bem mais do que vocês. Não é? Então, mais alguma pergunta? Já estouramos todos os relógios e o tempo, mas foi bom. Obrigado, meu caro, pela sua pergunta. Espero que tenha respondido em parte. Mas só lembrando então, a Quaresma é um tempo especial de penitência. Eu não creio que seja necessário fazer, não acho que para a maioria seria uma grande penitência
ficar sem comer carne, isso. Eu só acho que existem penitências modernas e são muito mais, assim, muito mais difíceis de serem feitas. Então, primeiro, quer fazer penitência durante o tempo da quaresma? Faça penitências espirituais, não é? De fiel cumprimento dos seus deveres de oração. Essa é uma penitência que até no domingo vale, né? É a oração, acho que é a oração, apesar que nem combina você falar assim, né? Vou fazer uma penitência de rezar agora, no domingo. A penitência é um ato, deve ser feita com amor, é uma penitência de louvor, uma penitência de estar com Deus. Mas cada um aproveite para pensar o que gostaria de dar a Deus no tempo da penitência. Se for uma penitência de jejum, ou de abstinência de carne, ela não vale para o domingo. Porque nós já aumentamos, por isso que a gente começou a quaresma na quarta-feira, gente. Nós começamos 4 ou 5 dias antes, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. O primeiro domingo, 4 dias antes, o primeiro domingo da quaresma, não é? E para nós a semana começa sempre no domingo. 4 dias antes, para tirar os domingos da quaresma. Para você não ficar sem fazer 40 dias de penitência. Então não se preocupe com os domingos. Mas nos outros dias, né, faça de segunda a sábado, se proponha a fazer alguma coisa de modo especial a nosso Deus. A primeira delas que eu sugiro para todos vocês, fiel cumprimento dos seus deveres, de esposo, de esposa, de filho, de trabalhador, de estudante, de padre. Primeira penitência. Depois você escolhe outra. Podia ser suportar em silêncio, não é? Passar 40 dias sem reclamar. Nem no Procon. Nem no Procon. Tá bom? Então, aproveite. Mas, como eu espero que tenha ficado na sua cabeça um pouco desse fundamento do porquê da penitência. Porque eu preciso. Porque eu sou pecador. Porque o meu próximo precisa. Porque nós queremos ir para o céu. Porque eu preciso reparar o mal que eu fiz. E já que eu não consigo reparar, às vezes, diretamente, não é? Indo lá e consertando o mal que eu fiz, como é que o cara que matou alguém vai reparar o mal? Como é que alguém que violentou uma moça vai reparar o mal que fez? Não é? Então, às vezes não dá para reparar diretamente. Não é? Então, faça outra penitência. Aí tenta reparar. Mas especialmente querendo crescer nessas 4 virtudes que nós meditamos no dia de ontem. Tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo.